Olá, pessoal, meus queridos, todos vocês, em especial os meus alunos e demais pessoas que vêm me acompanhando, que vêm acessando o meu canal do YouTube e sempre deixando aí comentários. O meu muito obrigada, tá, por estar me seguindo, e eu penso que eu posso estar fazendo um pouquinho mais para vocês, contribuindo aí à vida, né, escolar dos meus alunos, para que eles possam chegar em casa, acessar, tirar alguma dúvida, retornar, escrever aquilo que não pôde concluir em sala de aula, sanar alguma dúvida. Então, espero eu que com esses vídeos, mesmo que simples, mesmo que em um tempo mínimo, eles consigam, eu consiga estar trazendo para vocês um pouco além da sala de aula, tá? Então, hoje, no nosso vídeo, na nossa disciplina de psicologia aplicada ao direito, nós vamos dar continuidade aos outros vídeos e vamos falar um pouco sobre personalidade e as estruturas dinâmicas da personalidade, tá? Para começar, então, nosso vídeo, eu pergunto aos senhores: quem somos? Será que o nosso comportamento, ele tem a ver com nossa personalidade? Quem somos? Será que, ou por que determinadas pessoas se comportam diferentemente através do mesmo estímulo ou diante de um mesmo caso em concreto? Por que diante de uma situação prática, diante de um estímulo recebido, um grupo de 10 pessoas vão divergir, vão se comportar diferentemente para uma mesma situação prática? Será, pessoal, que nossa personalidade ela advém geneticamente dos nossos pais? Pare um pouquinho, faça uma análise aí. Em termos de personalidade, você se parece com quem? Com sua mãe? Com seu pai? Eu pergunto aos senhores: será que somente os traços genéticos contribuem para a formação da nossa personalidade? Bom, pessoal, se fosse assim, eu perguntaria aos senhores: se João é casado com Maria e se João e Maria possuem 5 filhos comuns, ou seja, filhos bilaterais do mesmo pai e de mesma mãe, o porquê que esses 5 filhos possuem personalidade diferente, sendo que esses 5 trazem a mesma carga genética dos pais? Um pouco mais além, porque se João e Maria são casados e eles têm um casal de filhos e filhos gêmeos, o porquê que cada um se apresenta de forma diferenciada aos estímulos que lhes são dados? Irmãos siameses, o porquê dessa diferença? Uma adoção, o porquê se João e Maria optaram por não ter filhos biológicos e eles adotam uma criança e de repente a personalidade dessa criança vem de encontro à personalidade de seus pais adotivos. Então, o que faz essa personalidade distinguir cada ser em relação a cada influência, em cada fator, em cada caso em concreto que cada um vai passar ao longo de suas vidas? Então, meus caros, a personalidade ela é voltada para o comportamento psicológico. E nós vimos em outras aulas que nós temos os modelos biomédico, bem como o modelo biopsicossocial, sendo que nós estamos enfrentando um novo paradigma nesse modelo biopsicossocial. E é dentro desse modelo biopsicossocial, com a análise dos 3 fatores, genético, psicológico e social, é que nós não podemos nos furtar a personalidade minha, sua ou de cada um de nós indivíduos. É através desses fatores externos e é através dos fatores internos, portanto, nossos fatores internos, como a biologia, como a genética, como os genes que nós carregamos, tá? Bem como os fatores externos, como o social, o meio ambiente a qual nós estamos inseridos, através de nossa cultura, através de nossa religião, através do nosso trabalho, através do nosso seio familiar.
bem como com o nosso psicológico, é que nos conduzem à nossa personalidade. Então, não há possibilidade de a gente dissolver esse modelo biopsicossocial. E não há possibilidade de que a gente coloque a responsabilidade da nossa personalidade somente no fator genético. Não se exclui somente a genética como forma e inclui no resultado de nossa personalidade. Então, nós somos psicologicamente e nos comportamos como tais em virtude do círculo ao qual nós estamos inseridos, diante da nossa psique, do nosso caráter psicológico e diante dos genes que carregamos de nossos pais. Então, em virtude disso, nós tivemos uma contribuição grandiosa de alguns pesquisadores lá das linhas teóricas que nos proporcionaram isso. Albert Bandura, John e Perry, que foram então os criadores, os pesquisadores que mais nos auxiliaram, demonstrando da importância do meio ambiente o qual nós estamos inseridos para a formação da nossa personalidade. Então, meus caros, pense aí um pouco. A sua personalidade, ela é voltada para a carga genética trazida de seus pais, bem como do modelo, bem como do ambiente, do social em qual os senhores estão inseridos. Por isso a preocupação de vários pais quando do crescimento de seus filhos entrando na pré-adolescência, que é importantíssimo o ambiente o qual eles estão inseridos para essa criação e maturidade da personalidade que já veio desde a mais tenra idade. Diante disso, a teoria psicanalítica de Freud, ela nos traz algumas zonas, chamadas de zonas erógenas, que contribuem dentro da teoria psicanalística para a formação da personalidade. Dentre dessas fases, nós temos a fase oral, que vai de 0 do nascimento a 1 ano e meio de vida. Nós temos a fase anal, que é a fase que vai de 1 ano e meio a 3 anos de idade, quando nós temos ali a interação do intestino, aonde que a criança ela começa a aprender e a verificar e ter as situações de saber fazer o xixi na hora certa, o cocô, de conseguir prender para que não possa fazer isso na cuequinha, na fraldinha, e é o momento em que os pais começam a tirar então a fralda dessas crianças. Nós temos a fase fálica, que é a fase que vai de 3 a 6 anos de idade, e que aí é muito importante, aonde Freud coloca que nós temos aí inserido o complexo de Édipo, né? Então, quando a menina ali nessa fase, ela imita com todo o prazer, né, a mãe, colocando, fazendo o cabelo igual a mãe, vestindo-se igual a mãe, passando o batom igual a mãe, na realidade ali nós temos um complexo de Édipo, aonde que na realidade, está havendo uma disputa, porque o amor maior da vida dela, a paixão maior da vida dela é o pai. Então, na cabecinha dessa menina, ela pensa, bom, se o meu pai ama essa mulher que está aí, que se veste dessa forma, que se comporta dessa forma, eu tenho que fazer a mesma coisa. É a forma, é o momento de competição entre a filha e a mãe, mesmo que de forma subconsciente para ela, porque ela está ali numa batalha ferrenha para conseguir o amor do pai, que é o amor, que é a paixão da sua vida nesse momento. Freud chama-nos atenção nesse momento do complexo de Édipo, porque aí pode encerrar, pode insurgir a questão do homossexualismo. Quando de repente o menino, ele visualiza tão bem a mãe que ele começa a se projetar na própria mãe. E sem os limites da voz paterna, sem o pai trazendo ele para o seu lado para que ele consiga os hábitos masculinos, ele pensa e ele acredita tanto naquela imagem da mãe que ele quer se tornar feminino igual à mãe. Então, a questão da homossexualidade, Freud também explica, muito atrelado a esse complexo de Édipo, que está na fase fálica, nessa fase de 3 a 6 anos. Após isso, Freud também fala que nós temos a fase da latência, que é a fase que vai de 6 anos até a puberdade, aonde que ali nós temos a dormência dos órgãos sexuais,
né? E depois nós temos a fase genital, que é a fase da puberdade, a fase adulta, aonde nós temos a maturação desses órgãos, desse conceito dos órgãos genitais. Então, Freud, diante da sua teoria psicanalítica, ele explica essa questão, por exemplo, de 0, né, a 1 ano e meio, que é a fase oral, que é importantíssimo. Por que que certos adultos, eles não conseguiram vencer essa fase oral, que é o contato com o peito em relação à mãe, que é a mamadeira, que é o sugar, que é o chupar o dedo, que é o chupar o bico? Mais tarde, esses adultos que não conseguiram vencer essa fase oral, eles vão revezar, eles vão voltar a essa fase oral através do cigarro, através de ter o prazer em comer de forma compulsiva. Então, Freud coloca que essas fases erógenas são fases de suma importância para a questão de personalidade e para que se chegue numa fase adulta com mais satisfação, com menos turbulência, deixando o nosso id completamente controlado e o nosso superego pelo ego. Então, veja, a personalidade, lá na teoria psicanalítica, ela nada mais é, pessoal, você se lembra do que eu falei do id, do ego e do superego, do que uma questão de equilíbrio para que a gente possa viver essa personalidade nossa com mais afinco, com mais personalidade, com mais tranquilidade. Diante disso, nós temos também o que nós chamamos de mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa nada mais são do que estratégias, maneiras, modos de a gente manter o nosso ego equilibrado. Nós temos vários mecanismos de defesa. Vou citar alguns para vocês, tá? Então, os mecanismos de defesa são maneiras ou meios ou modos ou estratégias para que cada um de nós, enquanto cidadão, enquanto indivíduo, diante das situações práticas, diante dos casos em concretos, nós podemos então nos justificar, ou melhor, justificar o nosso comportamento diante desses mecanismos de defesa. Então, por exemplo, nós temos a racionalização, quando o indivíduo, através do racional, ele justifica. Então, aquele pai de família que com 65, com 70 anos de idade, que ele é colocado fora do mercado de trabalho e que ele passa numa venda e furta ali, um furto ínfimo, 3 bananas para dar para o filho comer, e se ele é preso, bom, eu fui preso, mas eu cometi esse crime porque meu filho estava em casa chorando. Ele utiliza-se então do meio de mecanismo da racionalização para que possa justificar. Nós temos a expiação, que é nós mesmos nos punirmos diante de algo que moralmente nós nos condenamos que nós fizemos. Nós temos a compensação. Então a gente diz para o nosso filho, né? O filho então ele se acha feio porque ele usa aparelho, ele é o menor da sala, a professora coloca 2 almofadinhas para que ele possa sentar e conseguir a altura com o quadro, mas a mãe fala, você é sim, mas você é o melhor em matemática, você é o melhor jogador de tênis, então é a compensação. Nós temos a fantasia, né? Nós nos fantasiamos. Eu não posso ser igual ao meu patrão, mas eu posso me vestir, eu posso me falar igual a ele. Nós nos fantasiamos. Quantos perfis fakes nós temos de pessoas que não se aparecem porque elas se fantasiam e se projetam de uma forma melhor, né? Nós temos a identificação. Exemplo, então, quando nós identificamos com certo grupo, determinada pessoa se identifica, por exemplo, com um artista e então se veste, se faz da mesma forma do que ele. Nós temos a formação reativa, que é muito importante. A formação reativa é quando nós realizamos atos contrários ao que nós sentimos. Então, Freud coloca que a homofobia está presente nessa formação reativa, que os homofóbicos, com uma forma geral, eles são propensos à homossexualidade, mas como eles próprios não se aceitam, eles atacam aqueles que assumiram. Então, isso é muito preocupante, é uma outra forma, a formação reativa. Nós temos a negação, em negar aquele fato para não trazer um alívio. Então, de repente, uma mãe que perde o filho, ela se nega àquele luto, ela se nega a enxergar aqueles fatos como uma forma de se estar mais tranquila. Nós temos o isolamento, pessoas que se isolam, tá? Para que possam lhe trazer uma qualidade melhor de vida. Temos a regressão, temos a projeção. Enfim, pessoal, meu tempo está esgotando.